Obrigado, Débora. É um prazer estar aqui. Aqui tem um passador. Isso. Obrigado, é um prazer estar aqui no Caldeira mais uma vez, bater um papo com vocês. Um baita espaço aqui, parabéns pelos projetos que vocês estão desenvolvendo. Estamos felizes também porque a gente está se tornando residente aqui do Caldeira também. Mas hoje a ideia é falar um pouquinho sobre... A Débora me convidou para falar um pouquinho sobre jornada de investimento, como que funciona o investimento no mercado de tecnologia, inovação, startups. Então, eu trouxe aqui um pouquinho mais para vocês entenderem, desmistificar como que é esses processos, quais são as principais cláusulas, como que funciona, como que é os principais pontos societários que vocês devem se preocupar. E no final vou estar aberto aí para responder todas as dúvidas de vocês até que a Débora nos mande embora. Explicando um pouquinho, bom, Silva Lopes, rapidinho, assim, só para vocês entenderem de onde eu vim, né? Esse cara que não tem cara de advogado, né? Então... o escritório trabalha essencialmente com empresas de tecnologia e inovação. Hoje a gente tem a nossa sede aqui em Porto Alegre, a gente está abrindo uma unidade aqui no Caldeira. Eu estava agora em Floripa, a gente tem uma filial em Floripa e uma filial em São Paulo também. O nosso escritório ele tem a base totalmente formada por empresas de base tecnológica. Bom, isso aqui depois eu mostro para vocês. A gente tem aí um portfólio que está chegando perto de 400 empresas de tecnologia. Esse portfólio é espalhado em 11 países no mundo e aqui no Brasil a gente está em 16 estados. E nos últimos 24 meses a gente chegou num track record muito legal que a gente operou mais de 2 bilhões de reais em deals de investimentos e M&A também. Então a gente já fez M&A com empresas listadas na Bolsa, a gente já fez deals aí com todas as aceleradoras e praticamente todos os fundos de investimentos no Brasil também. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês quem que já recebeu investimento aqui, só para eu ter uma ideia. Tá, quem que quer receber investimento? Tá, beleza. Então eu vou falar um pouquinho sobre o instrumento mais clássico, que é o instrumento que 100% dos investimentos iniciais, até uma faixa ali de uns 5 milhões, 6 milhões de reais, que vocês vão se deparar, que é um instrumento chamado mútuo conversível. O mútuo conversível ele é um tipo de instrumento de dívida onde é possível transformar, né, converter esse instrumento de dívida em participações societárias no futuro. Ele tem uma origem bem norte-americana, assim, lá nos Estados Unidos se usa bastante o Convertible Notes, que tem o mesmo intuito, e quando a gente analisa aqui dentro do Brasil, a gente tem algo semelhante que são debêntures, então quem já investiu em mercado de bolsa de valores já deve ter ouvido falar em debêntures na vida. Só que debêntures ela é bem complexa para ser emitida e até discutível se é possível ou não ser emitida para empresas do formato de limitadas. Ela é um instrumento tipicamente pensado para SAs. Então, se chegou há 10 anos atrás, né, eu trabalho nesse mercado há 10 anos já, o escritório. Há 10 anos atrás a gente começou a discutir de que forma que a gente conseguiria fazer a capitalização de investimento, levando em consideração eficiências tributárias, uma mitigação de risco para o investidor e que não fosse necessariamente um investimento diretamente em equity no momento do aporte para limitar os riscos dos investidores e ter uma eficiência em nível de impostos incidentes disso, e eu vou explicar um pouquinho mais para vocês em seguida. Então a gente começou a trabalhar com algumas possibilidades, né? Inicialmente se trabalhou muito com um tipo de contrato chamado SCP, que é a Sociedade em Conta de Participação. E no início deu certo, depois a Receita Federal veio e deu um tesouraço nesse tipo de instrumento, entendendo que isso iria desenquadrar as empresas dentro do Simples Nacional. E com a evolução do tempo, a gente começou a entender que esse Convertible Notes dentro dos Estados Unidos, a gente conseguia trazer para cá num formato semelhante, emitindo um título de dívida com essa possibilidade futura de conversão. Então, explicando um pouquinho como que são as fases para vocês entenderem de como que funciona o mútuo conversível e o porquê que ele existe. E eu acho que o mais importante para vocês hoje, para mim, no meu ponto de vista, é vocês entenderem por que esse mútuo conversível tem esse mecanismo de necessidade de transformação em SA a médio e longo prazo. Tá? Então, aqui a gente tem um fluxograma bem simples, né, de como que funciona um fluxo de captação de investimento. Então, a gente tem ali um momento inicial, que é uma due diligence. Due diligence vai ser aquele processo de investigativo, onde o investidor ou o possível comprador, num processo de M&A, vai analisar os papéis e os números da empresa, vai analisar um pouco também questão de fit mercadológico, mas principalmente ele vai analisar questões relacionadas à burocracia.
Então ele vai ver questões relacionadas à parte societária, como que está o teu cap table, quem são os teus sócios, se você tem programa de stock option, se esses programas de stock option estão regulados, se vocês têm outros investimentos. Vai analisar a parte contratual, então ver quais são os tipos de contratos que você tem, se você tem contratos em compliance com a legislação dentro da sua área, se estão em compliance com a legislação de privacidade de dados, se são contratos bem estruturados, se sequer existem contratos, por incrível que pareça, tem muitos caras que ainda fazem negociações só no fio do bigode. Vai analisar a tua parte tributária, ver se o teu enquadramento tributário está correto, se o teu modelo de negócio está sendo refletido contratualmente de forma correta e isso está incidindo os impostos corretos para o teu modelo de negócio. Então, também isso é bem impactante, que a gente tem muitos modelos de negócios que contratualmente são estruturados de formas erradas e lá no final vai incidir impostos errados e isso gira um efeito bola de neve, onde vai tendo reflexo sobre isso. E quando a gente analisa, tem um rombo muito grande. Vai analisar a parte de propriedade intelectual, então ver os teus ativos de IPI, né, se o teu software tem algum mecanismo de versionamento, né, se ele está sendo feito num Git da vida, num GitHub da vida. Registro de software não é importante, e não é papo para hoje, mas outro dia eu posso falar com você sobre isso. Mas ver se tem marca registrada, se o domínio está no nome da empresa, tudo mais. E por aí em diante. Vai ver a parte trabalhista, né? Para quem imagina que startup, que empresas de tecnologia, pejotizar é algo normal, para mercado de investimento, sim, é olhado com maus olhos. Para mercado de M&A, é olhado com pior olhos ainda. Já tive vários deals de M&A, principalmente de M&A de empresas estrangeiras comprando empresas brasileiras, que falhou, molhou por causa de pejotização da sua mão de obra. E por aí vai. Esse é o processo do due diligence. Feito o processo de due diligence, a gente vai partir para uma parte que é a elaboração, discussão, negociação e assinatura do contrato. Então, eu vou falar um pouquinho mais para frente quais são as principais cláusulas que vocês têm que prestar atenção num contrato de mútuo conversível. Feito isso, assina o contrato, a gente tem uma data de signing e daí a gente vai ter a data dos aportes, que pode ser à vista, na data da assinatura, ou pode ser parcelada em várias parcelas, que daí também vocês vão escutar a chamada de tranche, né? Primeira tranche, segunda tranche. Isso pode ser por data, ou pode ser por atingimento de meta ou vinculação a um business plan. Então, isso vocês vão encontrar normalmente por aí. Esse contrato de mútuo conversível, ele tem uma lógica e uma premissa muito interessante. Eu assino o contrato hoje, recebo o meu aporte como um mútuo, como um empréstimo, dentro dessas parcelas que eu negociei. E como qualquer contrato de mútuo, como qualquer contrato de empréstimo, ele tem uma data de vencimento. A data de vencimento é aquela data que, teoricamente, eu tenho que fazer o pagamento desse empréstimo, tenho que fazer o pagamento desse mútuo. Então, quando chegar a data de investimento, o investidor, ele tem... E daí a gente tem um pouco de evolução mercadológica, tá? Ele, tradicionalmente, historicamente, ele tinha a opção de escolher a conversão disso, e daí eu explico um pouco mais de conversão em participação societária, ou ele podia escolher pelo pagamento do mútuo. Ainda existe bastante instrumentos de mútuo conversível nesse formato. Só que dos últimos anos para cá, dos últimos 4 anos, 3 anos para cá, o mercado de investimento ele acabou ficando muito aquecido, então começou a ter muitos novos investidores, muitos novos fundos de investimentos, e o dinheiro começou a ficar mais disponível no mercado. Com isso, os próprios fundos de investimentos e investidores eles tiveram concorrência. E as boas empresas, as boas startups, tinham a possibilidade de escolher de qual fundo que ele receberia investimento. E isso acabou forçando o mercado de investimento, onde a startup fala assim, cara, eu não quero ter o risco de ter que devolver o pagamento. Seu investimento, a natureza de seu investimento, e tu vai entrar no venture, tu vai entrar no risco junto comigo. Então, se lá na frente der errado, tu perde dinheiro, eu perdi meu tempo. E daí começou a se flexibilizar bastante isso. Daqui em diante a gente vai ver, o mercado está começando a ficar mais escasso, né? Altas taxas de juros, o dinheiro vai ficar mais escasso. Daqui a 2 anos para frente, provavelmente a gente vai ter menos dinheiro rodando dentro do mercado. Justamente por que 2 anos para frente? O dinheiro que vai ser aportado nesses próximos 2 anos são dinheiros que os fundos já captaram nos anos anteriores e aí, geralmente tem um prazo de 5 anos para eles queimarem esse dinheiro de acordo com o regramento de cada um dos fundos. Mas o que eu quero que vocês entendam é que lá na frente tem essa possibilidade de fazer o investidor solicitar a conversão
ou receber o pagamento. Aqui a gente está indo para o lado onde ele solicita a conversão do mútuo em ações. Então aqui, todo mundo aqui tem já startup constituída, CNPJ e tudo mais. Eu duvido que tem 2 pessoas que levantem a mão se eu perguntar se a sua startup já está em SA. Todo mundo está em limitado, né? Beleza. Tu é limitado? SA? Uma pessoa. Então, ainda acertei a aposta. Então, vamos lá, pessoal. Ponto importantíssimo de a gente entender por que, não sei se vocês sabem por que vocês constituíram. Alguém sabe por que constituiu por limitado? Alguém quer arriscar? Meu contador disse. Então, bom, é o que geralmente o pessoal fala. É limitada ao patrimônio dos sócios e ao capital social da empresa, não é isso? Tá, ok. Na SA é um pouco diferente essa configuração societária. Essa é a mais vantajosa ainda, protege mais do que a limitado. Então, vamos lá. Eu tenho a separação do capital social, separa o risco do empresário do risco da empresa. Cara, SA é mais protegido do que dentro da limitada. A grande diferença é muito cultural, e a cultura surge sempre por um fundamento. É mais fácil, administrativamente, tu lidar com uma limitada. Alguns anos atrás, a gente tinha um mercado ainda onde se pensava, limitada é feito somente para grandes empresas, empresas que vão buscar listagem na bolsa. E os contadores não se especializavam nisso, e eles tinham muita dificuldade em lidar com limitada, com SA. Mas a grande diferença de uma limitada para uma SA é, a limitada, ela é o que a gente chama de empresa de pessoas. Qual que é o teu nome? Desculpa, amigo. Flávio. Tu tem algum sócio teu aqui agora, Flávio, ou não? Sim. Qual que é o teu nome? Eu te conheço, né, velho? Bom, vocês se tornaram sócio porque você quer ser sócio dele, ele quer ser seu sócio. Isso é uma sociedade de pessoas. Existe o que a gente chama de uma afeição social, e quando a gente fala em afeição social, não é porque eu gosto da pessoa, o cara é meu amigo. Não. Existe uma razão para eu ser o sócio dele. Essa razão forma esse vínculo pessoal. E quando a gente fala isso, mas não é baboseira que tu está falando de juridiqueza. Não, quando a gente fala isso, ele vai influenciar totalmente como que vai ser a relação jurídica desses tipos de empresa. Quando a gente fala em SA, a gente lembra automaticamente SA, empresa grande, empresa listada em bolsa. Quando a gente fala em SA, a gente está falando em empresa onde é uma empresa de capital. Então, limitada é uma empresa de pessoas, onde eu sou sócio daquela pessoa, e SA é a empresa de capital, onde, para eu ser sócio de uma SA, em regra geral, é só eu aportar uma grana. Então, quando tu vai lá comprar uma ação da Petrobras, tu não pede autorização para ninguém. Tu vai lá na bolsa e compra. A Petrobras sabe quem que vocês são? Tá? Catso para vocês, não sabe nada. O que importa? Tu aportou uma grana, tu pode se tornar meu sócio. Isso, como eu falei, vai modificar bastante os conceitos. E daí aqui, provavelmente, você já devem ter ouvido vários advogados falar várias baboseiras diferentes do porquê que o mútuo conversível é importante e como que ele vai proteger o investidor e vai manter o investidor fora do teu capital social. Então, o empreendedor ele vai ter liberdade para tomar as decisões e o investidor, como ele está fora do capital social, ele vai ter menos riscos relacionados ao insucesso do negócio e daí o patrimônio dele está protegido. Tudo isso é bullshitagem que acontece, mas o efeito principal não é esse. E o motivo principal de existir mútuo conversível não são esses. Porque tudo isso que eu te falei, tu encontra dentro de uma SA. Só que a SA a gente tem um problema grande, que é o que a gente chama de custo de agência. As tomadas de decisões dentro de uma SA, ela tende a ser mais cara do que tomadas de decisões dentro de uma limitada. Todo mundo aqui que tem limitado, eu vou perguntar para vocês, e agora eu duvido que alguém levante a mão. Qual foi a última aprovação de conta que vocês fizeram numa limitada que vocês registraram na junta comercial? Vocês sabiam que isso é obrigatório, né? Mas as consequências não existem muito para limitada. Na SA, a aprovação de conta anual é obrigatório. Tu tem que fazer. E se tu não faz, os bancos encerram tua conta. Tu não consegue fazer mais nenhuma movimentação bancária.
Por quê? Porque ele entende que existe uma separação muito importante do quem é gestão e de quem é acionista. Na limitada, como é a sociedade de pessoas, o banco fala assim, cara, mas essas pessoas que se entendem. Mas quando a gente está falando em SA, o banco entende. Eu tenho que cuidar do capital, porque esse é o patrimônio. Então, se não tem a sociedade, os acionistas falando que está aprovando aquelas contas do administrador, que é quem mexe a minha movimentação bancária, eu tenho que bloquear, porque eu não tenho garantia que esse cara realmente está representando a empresa do jeito que ela tem que ser representada. Essa é uma consequência. Então, o custo de agência é maior. Então, o custo com o contador provavelmente vai ser maior também, porque a grande maioria dos contadores não vão saber lidar com isso. O teu custo com o advogado também vai ser maior, porque tu vai ter mais rotinas, tem uma maior complexidade. Quando a gente fala em limitada, a gente tem um livrão no direito chamado Código Civil, que ele é um carinha mais ou menos dessa grossura aqui. E ali dentro vai regular desde como você vai casar. Quem que é casado? Tá. Então lá, quando vocês casaram, vocês tinham que escolher o regime de bens, né? Eu aposto que vocês nem lembram qual é o regime de bens de vocês. Mas lá dentro está o regime de bens. Lá dentro fala também dentro do Código Civil como que vocês vão vender uma casa. Fala dentro do Código Civil se alguém morre, o que acontece. Fala dentro do Código Civil que se tu bater o carro, o que vai acontecer. Que como vai funcionar um contrato de empreitada. Que como que vai funcionar um contrato de prestação de serviço. E, cara, tudo que vocês imaginam relacionados a negócios civis, de pessoas com pessoas, vão estar dentro do Código Civil. E lá dentro do Código Civil, tu vai ter umas 5 páginas, no máximo, depende da fonte do Código Civil, falando sobre sociedade limitada. E daí lá vai falar como que deve viver uma sociedade limitada. O Código Civil é desse tamanho. E quando a gente vai analisar o Código Civil, a SA, ela é indicada dentro do Código Civil. O Código Civil fala assim, ó, existe uma sociedade chamada Sociedade por Ações, mas ela vai ser regulada por legislação específica. E quando a gente vai analisar o código relacionados à SA, que é uma lei lá, ela é maior do que o próprio Código Civil. Então a gente tem uma legislação que fala somente sobre um tipo societário, que é maior do que a outra legislação que fala sobre todas as relações civis que você pode ter. Esse é o jeito mais simples que eu posso falar de como que é burocrático alguns atos de SA. Mas não é rocket science, tá, pessoal? Com o tempo, o mercado cada vez está mais se tornando maduro e está sabendo lidar com o SA. E tem uma outra grande desvantagem de tu ser SA. Quem aqui está no Simples Nacional? Quem não está no Simples Nacional? Por que tu não está no Simples Nacional? Não sou responder. Por que tu não está no Simples Nacional? A princípio, o contador nos convenceu que passar por preço seria melhor em função do nosso faturamento. Tá, tu trabalha com licenciamento e desenvolvimento. Tá. Por que tu não está no Simples Nacional? Ah, legal. Aí tu tem um diferencial aí. Mas assim, cara, a gente pegou aqui para um negócio inicial, para uma startup, a regra geral é que não importa o que tu faça, é bem provável que o Simples Nacional vai ser vantajoso para ti num primeiro momento. Depois, daí a gente tem que analisar caso a caso. Essa mítica que o Simples Nacional é sempre um melhor regime é uma mentira. Tem que se analisar cada caso. Mas assim, regra geral, para começar, não tem um faturamento lá. O que vale a pena? Cara, vale a pena tu ir para o Simples Nacional. Vai ser muito mais simples, como diz o nome. E a tendência é que ele pode ter uma eficiência sobre isso. Quando tu é uma SA, tu não pode ser enquadrado dentro do Simples Nacional. Uma limitada pode ser enquadrada dentro do Simples Nacional. Outro requisito de exclusão do Simples Nacional é tu ter sócios pessoas jurídicas. Então, se eu tenho um investidor profissional, fundo de investimento, que investe em equity em mim e se torna meu sócio, isso seria motivo de excludente do Simples Nacional. Aí a gente vai começando a ligar os pontos. E daí um dos principais pontos do porquê o mútuo conversível foi e é o instrumento até 5, 6 milhões de reais mais relevantes para o mercado de startup é um carinha
que se chama ágio sobre aumento de capital. Alguém já ouviu falar sobre isso? Quem que já recebeu investimento aqui? Tinha 2 braços. Tu acha que recebeu, né? Quando tu recebeu investimento, tu escutou falar sobre isso? Ágio sobre aumento de capital? Tá. O que é o ágio do aumento de capital? Quando a gente fala em sociedade de pessoas, mais uma vez, limitada, a regra geral e o mais natural é que quando uma empresa vai receber investimento, ela faça um aumento de capital. Os sócios vão lá, todo mundo já deve ter visto no seu contrato social, uma cláusulazinha lá falando capital social. Que na grande maioria os contadores de vocês devem ter arbitrado um valor lá e vocês nunca efetivamente botaram essa grana na empresa. Mas ele arbitrou lá, porque limitado não precisa de comprovação nesse momento inicial. A SA precisa. Então assim, quando tu faz um aumento de capital social é quando tu fala assim, eu, pessoa física ou jurídica, estou transferindo para essa empresa um valor para ela utilizar dentro das atividades empresariais dela. Isso é aumento de capital. E daí vocês vão ver lá no contrato social de vocês, e aqui eu nunca analisei nenhum contrato social de vocês, mas provavelmente vocês vão estar lá com uma proporção de R$1 de capital social é igual a uma cota. Bem provável que seja isso. Ou vai ser 1 centavo, mas vai ter uma proporção ali. Quando a gente faz um aumento de capital, vamos pegar um caso fictício aqui, para ficar bem fácil a conta para o advogado aqui na frente de vocês, tá? Vamos pegar que é uma empresa que tem um capital social de R$100 mil. E ela vai receber um investimento de R$100 mil em troca de 10%. Se a gente fizer uma regrinha de 3, quando a gente for fazer esse aumento de capital, que ele vai receber R$100 mil por 10%, a cota não vai valer mais R$1, uma cota igual a R$1, correto? Ela vai estar valendo uma cota igual a R$10. É isso? Ou errei a conta? É isso? Me ajuda. Isso, né? Então a gente vai ter ali uma diferença de R$9, correto? Esses R$9 de diferença é o que a gente chama de ágio no aumento de capital. Falando, o valor da cota era R$1 e nessa operação esse valor passou de R$1 para R$10. Então esses R$9, a sociedade ela vai entender, né, a legislação entende que esse ágio ele entra como uma receita não operacional para dentro da empresa e sobre isso, sendo receita, incide 2 carinhas, que é imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido. Isso tem a capacidade de onerar em até 20 e pouquinhos % o teu investimento. Então, tu vai pegar desses 100 mil, 20 mil seria só para pagamento de tributo. Por quê? Porque toda a legislação entende que isso é uma sociedade de pessoas. O capital não é o que rege aqui. Quando a gente fala em SA, o capital rege as relações. Eu tenho que criar toda uma legislação que incentive isso. Lá na SA tem disposições expressas em toda a legislação, não vou ir ponto a ponto, mas na legislação como um todo, expressa falando que não incide impostos no ágio do aumento de capital, em SA. Então, lá em SA, os mesmos R$100 mil, se eu faço limitada, vamos arredondar, eu teria 20% de imposto sobre isso. O cara investiria 100, cairia para o bolso da empresa 80. Na SA, o cara investiria 100, cairia no bolso 100. O aumento de capital, em regra geral, ele é isento de impostos. A não ser que, no caso de uma limitada, ele gere esse tipo de ágio. Então, vocês são burro, advogado? Então, só faz uma cota por R$1, né? Só que daí isso, pessoal, se a gente faz uma cota por R$1, esse investimento que o capital social era 100, e o cara está investindo mais 100 para ele ter 10%, se a gente emitir uma cota por R$1, ele vai investir 100, capital social vai ser de 200, ele vai pegar uma fatia de 50% da empresa. Então, quando a gente faz esse balanço, onde o cara vai investir um valor, e esse valor não é proporcional à existência do capital social atual, ele vai gerar ágio de uma forma ou de outra. Na SA, a gente consegue fazer esse jogo e emitir ações com valores diferentes, e a gente continua. Essa ação, ao invés de emitir pelo valor de R$1, eu vou emitir pelo valor de R$10. E daí ele vai manter fixado com os 10%. É isso
é por causa disso, pessoal, que surgiu o mútuo conversível. O restante que o pessoal falou é meio buchitagem, porque tem outras formas de chegar nesse mesmo resultado. O que a gente não consegue chegar no mesmo resultado é como que eu garanto a empresa permanecer numa limitada, para ela ter um custo de agência menor, continuar enquadrada no Simples Nacional e que esse dinheiro que entra como capital não seja onerado por impostos. É isso que fez surgir o nosso amigo mútuo conversível. Bom, Lion, mas eu assino o mútuo conversível como limitada. Como que vai funcionar isso, então? Eu não vou ter que pagar imposto nisso? A gente cria um momento, dentro do contrato de mútuo conversível, uma cláusula de gatilho, que quando o investidor fala que ele vai querer converter o investimento dele em participação societária, isso aciona um gatilho no contrato, onde obriga a startup a antes fazer uma transformação de limitada para SA. Então a gente fala assim, opa, limitada dá problema, vamos transformar primeiro para SA, e depois que transforma para SA, o investidor vai pegar aqueles 100 mil reais de dívida que ele tem, né? Ele tem um crédito, né? A empresa tem uma dívida frente ao investidor, que é um mútuo. Ele vai pegar aqueles 100 mil de crédito que ele tem e vai falar, aumenta 100 mil no teu capital social e eu vou usar esse crédito que eu tenho frente a vocês para comprar essa participação. O termo correto que a gente chama é subscrever e integralizar. Esse é o termo correto. Vou integralizar essas ações com esse instrumento de dívida. Então a gente tem o melhor dos dois mundos. Esse dinheiro entra livre de imposto. Esse dinheiro faz eu ter, entre a data da assinatura e a data do vencimento, um período onde a startup vai conseguir operar com um custo e com uma estrutura mais lean. Então, quando vocês forem negociar os instrumentos de vocês, se preocupem com a data de vencimento. Porque isso é a garantia. Se eu assino hoje e o meu vencimento é daqui a 3 anos, eu tenho tranquilidade que eu tenho 3 anos operando na mesma estrutura atual que eu tenho hoje. Se eu estou dentro do Simples, se eu estou em outro enquadramento, mas eu sei que a minha realidade não vai mudar. Mudaria muito, e o dinheiro ele é relativo, né? Ele vale de acordo com a tua realidade. Então, se eu pego 100 mil para gastar numa estrutura de limitada, é uma coisa. Se eu pego esses 100 mil e eu ter que ser obrigado a gastar numa estrutura de SA, é outra coisa. Muda impostos, muda tudo. Então, o investidor vai usar esse valor para subscrever, a gente vai fazer a integralização das ações, vai quitar o mútuo, e aí só nesse momento que o investidor deixa de ser um investidor fora do cap table, de fato, fora, né, da estrutura, ele não vai ser cotista e nem acionista enquanto ele não fizer a conversão, e é só nesse momento que ele se torna acionista, daí sim vai para os livros da startup. Ficou claro para vocês esse processo? Bom, lá eu entendi o processo, entendi como funciona, compreendi por que o mútuo inconversível é o mais adequado para esse meu primeiro momento, mas agora eu quero entender quais são os carinhas que eu vou enxergar lá na frente, dentro de um contrato de mútuo conversível. Aqui eu trouxe alguns caras para vocês entenderem. Primeiro é o aporte, obviamente. Qual que é o valor que eu vou aportar? Em troca desse valor, qual é o percentual que eu vou ter que ceder da empresa? Basicamente, isso vai estar dentro da cláusula de aporte. Outra coisa que vocês vão se deparar muito, e enquanto vocês estiverem correndo a corrida de Venture Capital, recebendo investimento, todos os investidores vão querer traçar um lock-up em vocês. Alguém já ouviu falar de lock-up? O que é lock-up? Lock-up é uma cláusula que temporalmente ela pode ter um efeito regra geral, que é, enquanto eu estiver assinando, enquanto eu assinei contigo e não converter, tu não pode vender tua participação societária para mais ninguém, a não ser que eu autorize. Por que ele faz isso? Para a empresa não receber, tem aquela velha máxima, né, que o investidor investe no joker e não no cavalo. Então, ele está investindo na pessoa, e se aquelas pessoas saírem da startup, para ele não faz sentido. E o lock-up ele pode ter um outro efeito também, que é um lock-up plugado com uma exclusividade. Então, durante esse período, 2 anos, 3 anos, até o vencimento, ou vencimento mais alguns anos, esse período varia, mas geralmente ele fica em torno de 3 anos. Ele fala, tu não pode vender, se tu não pode vender, significa que tu não pode sair da sociedade,
E também tu não pode ter outras atividades. Tu tem que se dedicar exclusivamente para esse negócio. Lion. Recebi um contrato e quero discutir cláusula de lock-up. Eu não aconselho vocês a fazerem isso. Primeiro ponto, porque pega mal com o investidor. Segundo ponto, que vocês não vão ganhar essa briga. E tem um terceiro ponto que, cara, enquanto vocês estiverem rodando captação de investimento, vocês vão estar sempre locados com o próximo contrato. Então eu vou negociar que eu não quero 3 anos, quero 2. Tá, mas tu vai captar investimento quando? Não, eu quero 2, mas eu vou captar um próximo investimento daqui a 6 meses. O meu runaway é de 6 meses, 1 ano. Então, cara, foda-se, esquece lock-up. Daqui a 1 ano tu vai captar outro investimento e esse outro investidor vai querer que tu esteja alocado no investimento dele. Então o lock-up ele só vai, de fato, deixar de existir quando tu parar de fazer a captação. Então não é uma cláusula interessante para vocês ficarem discutindo, mas é uma cláusula interessante que vocês saibam o que ela significa. Algo que vocês vão ver bastante, e isso vocês têm que entender um pouco da balança entre valor do cheque e percentual, valuation da empresa. Valor do cheque e percentual, a gente vai chegar no quê? Valuation da empresa. Quanto maior o cheque, menor o percentual, maior o valuation. Isso é a regra geral. Que é o que a gente chama de step right. Vocês podem encontrar isso como step right quando o cara quer ser mais fancy, ele bota em inglês. Mas que é as cláusulas de veto. Lembra que eu falei que só lá no momento que o investidor pede a conversão, usa o valor do crédito para subscrever e integralizar novas ações, é que ele se torna acionista. Quando a gente é acionista ou sócio, em regra geral, a gente tem 2 direitos básicos, fundamentais. Participar dos lucros e votar. Numa SA, tu pode ter ações que não dão direito a voto como ações preferenciais. Mas a ação normal, tanto que se chama ação ordinária, dá direito a voto e participação dos lucros. Se o investidor não tem nem cotas, nem ações, ou seja, ele não é nem sócio, nem acionista, ele pode votar? Quem se arrisca? Ninguém se arrisca? Ele não pode votar, tá, pessoal? Então, como que eu vou exercer a minha influência dentro de uma startup se eu não posso votar nas tomadas de decisão? Eu sempre falo que se tu não pode votar, nada fala que tu não pode vetar. Então eu brinco, né, que o empreendedor vai estar lá dentro do barco, passando por um rio, e quem vai tomar a decisão para onde o barco vai ir é o empreendedor que está dentro do barco. O investidor ele vai estar lá na costa do rio, olhando para onde o barco vai ir. Mas se ele perceber que, cara, esse barco está indo para o lado direito e eu acho que ele tem que ir para o lado esquerdo do rio, o que o investidor pode fazer? Ele vai falar e falar assim, botem lá uma barragem do lado direito do rio que ele vai ser forçado a ir para o lado esquerdo. Isso é o direito de veto, isso é o direito de step right. Vai ter uma série, isso é taxativo, vai ter uma série de hipóteses onde o investidor vai falar as tomadas de decisão dessas hipóteses aqui, eles têm que pedir a minha anuência ou eu posso vetar essa tomada de decisão. Então, onde a gente vai encontrar isso daqui? Basicamente, em movimentações que estão relacionadas à participação societária. Então, receber novos investimentos, o investidor quer poder aprovar ou não. Em fazer planos de stock option. Em gastar o valor investido acima de uma alçada. Se o cara fizer gastos acima de 100 mil reais, ele precisa pedir minha autorização, eu posso vetar. Então, o veto ele vai servir basicamente para isso. Para que o investidor tenha uma certa gerência do que está acontecendo e consiga, de uma forma ou outra, influenciar no caminho que a startup está indo. A gente tem a parte de notificação e procedimentos de conversão, burocracia... Opa, desculpa. Até onde é cabível esse veto? Até onde o investidor quiser. Mas aí o empreendedor tem que aceitar? Por isso que eu falei, tudo é uma questão de Pareto entre cheque e percentual. Quanto menor o cheque, né, ou menor o percentual, menor os direitos de vetos. Eu posso ter um cheque pequeno e um percentual alto, significa que o valuation daquela empresa está baixo. E daí eu posso ter mais direitos de veto ou não. Se o cheque é baixo e o veto é alto. Isso não tá encaixado.
o cheque tem que comprar os direitos de veto. Basicamente é essa a lógica. Ah, lá, o que é um cheque baixo, o que é um cheque alto? A gente tem grandes médias dentro do mercado de investimento. Então, assim, vou receber investimento em aceleradora, os caras vão te botar ali um valuation em torno de 5 milhões. Vou receber um pré-seed, eles vão te botar um valuation em torno de 10 milhões. E por aí vai. Esses valores estão sendo corrigidos, tá, pessoal? Porque tá uma bagunça agora no mercado nos últimos meses. Mas, basicamente é isso. Esse cheque é relevante, é um cheque relevante. Então, assim, cara, se tu vai receber cheque de até R$1 milhão, cara, isso daqui tem que ser quase zero. Acima de 1 milhão, tu já começa a dar uma liberdade boa para o cara. De ter, que ele quer segurança também. O investidor quer segurança que tu está engajado no negócio, que tu não vai fazer cagada. A gente brinca que... Eu trabalho para muitos investidores, tá? Inclusive a Meta aqui, o Corporate Venture Capital da Meta é feito por nós, né? Prana Capital é feito por nós, a Ace é a nossa cliente, a gente já fez trabalho para o UOL, para Venture. Então, cara, o que esses caras falam? Que essa é a cláusula que é para impedir que o empreendedor vá surfar na Austrália. É basicamente isso. Cara, não me adianta nada tu aportar uma grana em ti, tu queimar essa grana aqui, não deu certo, vou embora para a Austrália fazer outra coisa. Então ele traz um pouco de responsabilidade para o investidor para o empreendedor e mais segurança para o investidor. Cara, mas isso é negociável. Mas basicamente o que principalmente vai ter essa parte de solicitar autorização para novos capitais, para novos investimentos, aumento de capitais, isso é padrão, ou para fazer ou outorgar participações societárias para outras pessoas, como um programa de stock option. Dentro do programa de stock option, tu pode delimitar um pool de stock option. Tu já deixa pré-autorizado que 10% eu posso entregar para pessoas que eu quero trazer para o meu time. Já deixa isso pré-autorizado. E, basicamente, alçadas de gastos para determinadas situações. Isso é o mais clássico que vai aparecer. E daí, cara, tu tem que ir pesando. Se o cheque é muito baixo, cara, menos direito. Se o cheque é muito alto, mais direito. Mas sempre vendo também o seu valuation. 1 milhão para uma empresa que tem um valuation de 100 milhões não é nada. 1 milhão para uma empresa que tem um valuation de 5 milhões já é muita coisa. Então, notificações de procedimento de conversão, que é basicamente aquilo que eu mostrei para vocês anteriormente. Confidencialidade, cláusula penal, que é, cara, fez uma cagada, tem que pagar minha multa. O que é de cláusula penal que vocês vão ver? Se descumprir contrato, basicamente essas cláusulas, e tem várias outras, né, mas estou trazendo aqui o basicão, a maior penalidade que a gente vê no mercado é devolver o valor 100% do mútuo, então, valor investido mais uma multa. Isso é o que vocês vão encontrar por aí. E, possivelmente, uma cláusula sobre acordo de acionistas. E daqui eu quero falar um pouco para vocês que mais importante do que o próprio mútuo de vocês é vocês entenderem em que contexto esse meu investidor vai entrar para a minha sociedade. Todo mundo discute mútuo, mas para mim mútuo é ok, a gente tem que discutir, mas o principal é como que esse investidor vai integrar a minha sociedade, como ele vai se portar como o meu sócio, como o meu acionista. E daí aqui eu quero trazer para vocês 3 cenários. A gente tem um cenário que a gente chama, lá dentro do escritório, que a gente fala que é um cenário de um mútuo conversível completo. Quando a gente vai falar de mútuo conversível completo, a gente vai enxergar 3 documentos. A gente vai ter o mútuo conversível, propriamente dito, que ele vai estipular como que vai ser a relação investida e investidor e uma relação pré-conversão. Lembra lá daquela timeline que tem um momento que o cara converte. Então, o mútuo conversível ele vai estipular como que vai ser a relação de vocês no período pré-conversão. Então, ali, principalmente, poder de veto. É um direito que o investidor tem pré-conversão. Ele pode ser ratificado depois, pós-conversão, mas ele é principalmente pré-conversão. Tá, mas depois que ele se torna meu acionista, que ele converte, o mútuo conversível começa a continuar valendo. Se vocês prestaram bastante atenção, a gente tem ali uma etapa que é a quitação do mútuo. Então, quitou o mútuo, cara, esse contrato está liquidado, cumpri as minhas obrigações. Mas lá tinha umas cláusulas que falavam que eu tinha direito a isso, aquilo, outro. Cara, a gente liquidou o mútuo. A gente está tudo certo. A partir de agora, tu é meu acionista. O que a gente faz para a gente ter uma boa relação de previsibilidade dessas relações? A gente adiciona
mais um documento anexo ao mútuo conversível, que é uma minuta, um modelo de acordo de acionistas. O acordo de acionistas vai definir, vai mostrar como vai ser a relação entre os acionistas pós-conversão. Então, se o direito do veto lá anterior vai permanecer depois da conversão, vai estar no acordo de acionista. Se vai ter, daqui dentro do acordo de acionista, a gente pode ter o que a gente chama de votos afirmativos, que é quando essa tomada de decisão só pode acontecer se eu votar a favor também. Ah, mas 99% da sociedade votou nisso. Não importa. Se eu tenho 1% e eu tenho votos afirmativos, eu tenho o poder decisório sobre essa matéria. Então, eu tenho que votar a favor também. Como que vai ser? Cláusulas famosas que vocês já ouviram falar. Cláusula de drag along. Alguém sabe o que é drag along? Drag along é o direito do investidor majoritário a arrastar o investidor minoritário. Cláusula de tag along, que é o direito do minoritário receber os mesmos valores em preços e condições do majoritário num momento de venda. E várias outras cláusulas, como confidencialidade, não aliciamento e tudo mais. Tudo isso vai estar no acordo de acionista, que é relação pós-conversão. E um documento que é o Estatuto Social, desculpa, que é como se fosse o contrato social de vocês, que vai estipular regramentos entre os acionistas e os acionistas frente à sociedade. Tô com tempo ainda, Débora? Sim. Tá. Desculpa, só uma pergunta. Então, vai depender do tamanho do cheque e dos acionistas também. Sim. Mais importante para mim, quanto maior o cheque, mais se discute o acordo de acionista do que o próprio mútuo conversível. Porque numa relação que tu vai pensar, o cara vai ser, no mútuo conversível é um período transitório ali de 3, 4 anos. Acionista, o cara pode ser 10 anos meu acionista, 20 anos meu acionista. Então se discute, e o que tem mais força a longo prazo, a médio e longo prazo numa relação, é o acordo de acionista. O acordo de acionista, pessoal, vai ser... Quem aqui tem acordo de acionista hoje? Bom, Vou já matar a charada. O acordo de acionista é o documento mais importante que vocês vão ter na vida da startup de vocês. Mais importante que qualquer investimento, mais importante que qualquer contrato com o cliente, mais importante que qualquer coisa que vocês têm. Se vocês falassem, Lion, eu tenho que fazer uma coisa na minha startup. Acordo de acionista, ou um acordo de sócio, dependendo do estágio. Esse é o documento mais importante que vocês vão ter na vida da empresa de vocês. É o que vai solucionar 99,9% dos problemas que vocês têm. Dentro do escritório, quando a gente tem problemas, número 1, disparado, briga entre sócios. Disparado. Quando o cara chega assim, pô, tô brigado com alguém. Primeiro é briga de sócio, segundo é falta de registro de marca, terceiro é algum contrato que deu alguma merda. Mas primeiro disparado é briga de sócio. Não aguento mais ver o cara aqui na minha frente, nem pintado de ouro, como que eu faço para sair? Tem acordo de sócio? Não tem. Deixa eu ver teu contrato social. E o contrato social de vocês, eu aposto que se vocês deixaram na mão do contador, vai estar lá básico. Valor de balanço patrimonial especial, valor, isso basicamente é o quê? Levanta o que a empresa tem e o cara recebe proporcionalmente aquilo que a empresa tem. Isso faz sentido quando o cara é uma indústria. Quando era aqui a caldeira, daí tem o valor de imóvel. Empresa de software, cara, o que vocês têm de patrimônio? Tirando o software de vocês, tirando o valor de marca de vocês. Que isso é intangível, é difícil quantificar. Vai pegar o balanço, ativo, passivo, saldo. Parabéns, tu recebeu essa participação aí. Ah, mas o meu valuation, não vale de nada. Se não tiver nada específico sobre como que tem que ser isso. Onde que vai estar isso? Ou no Estatuto Social, mas principalmente no acordo de acionista. No acordo de acionista, vocês têm que se preocupar com duas questões importantíssimas. Onde dá problema? Momento de entrada, como que o cara entra dentro da sociedade, e momento de saída, quando o cara sai da sociedade. Esses são os dois principais momentos que podem sim trazer uma dor de cabeça gigantesca para vocês. E quando a gente fala em momento de saída, a gente vai estipular basicamente 2 critérios, que a gente chama de Good Liver Event e Bad Liver Event. Basicamente, se o cara saiu na boa, ou o cara não saiu na boa. Isso a gente pode estipular valuations específicos para cada um desses momentos. Se o cara sai na boa, eu pago tanto pela participação dele. Se o cara saiu não na boa, eu pago um valor diferente. E o melhor momento para vocês acordarem isso é no momento onde os acionistas ou sócios não estão litigados. Porque o acordo de acionistas e o acordo de sócios só vincula quem assinou. Ah, mas eu sou uma sociedade, eu tenho 10 pessoas, 9 assinaram, um não assinou e a gente quer tirar ele de acordo com o acordo de acionista.
Não vai funcionar. O estatuto social e o contrato social vinculam todos. O acordo de acionista só vincula quem está assinado. Posso ter mais de um acordo de acionista lá? Pode. Eu posso ter uma sociedade com todos vocês e ter um acordo de acionistas com ele que determina que determinada matéria, eu e ele temos a obrigação de votar em conjunto. Posso ter um outro acordo de acionistas com ele, com mais 3, 4 pessoas, que determinada matéria a gente vai votar de outra forma. Posso ter um acordo de acionistas com ele que determina que quando ele for vender a participação dele, ele é obrigado a me oferecer primeiro. É comum? Não é comum, mas pode. Então, por isso que só vincula quem está assinando. Então, quando vocês forem pegar cheques mais robustos, vocês vão encontrar algo parecido com isso daqui. 3 documentos. Quando vocês forem pegar um cheque um pouco menos robusto, vocês vão encontrar mais ou menos isso daqui. Um mútuo conversível, e ele vai ter uma cláusula ou um anexo estipulando quais são as principais tópicos que devem constar no futuro acordo de acionistas. Então, a gente não vai para o documento em si e faz a construção de documento em si, mas vai estar acordado que quando nós fazermos um documento lá no futuro, esses pontos têm que estar descritos nesse documento. Tal direito é para tal pessoa, tal direito é para outra pessoa. Então, a gente é mais lean, mas a gente não tem o instrumento, né, totalmente pronto. Isso daqui, cheques intermediários, vocês não vão enxergar isso daqui. E, por fim, cheques muito iniciais, vocês vão encontrar só o mútuo conversível. Daí já vai respondendo um pouco a tua resposta. O cheque é robusto, tem muitos documentos, muitos direitos. Cara, não é assim. Vamos tornar esse deal mais lean. Ah, o cheque é robusto e tem só esse documento, provavelmente vocês estão deixando bastante coisa para trás. Está faltando alguma regulação de como que vai ser a relação entre vocês. Então, esses aqui vocês vão enxergar em, cara, investidor anjo, aceleradora, vocês vão encontrar isso. Aqui vocês vão encontrar já grupos de investidores, investimentos um pouquinho mais robustos, beirando ali na casa de R$1 milhão. Vocês vão encontrar algo mais ou menos assim. Aqui vocês vão encontrar já investimentos mais robustos, já investimentos mais relacionados à pré-seed, né, já com gestoras mais profissionalizadas. Isso aqui, cara, provavelmente 2, 3 milhões para cima vocês vão encontrar algo semelhante a isso. Por fim, algo que vai impactar bastante para vocês, que eu vou trazer aqui alguns highlights de questões societárias. Vocês devem ter percebido que, quando a gente fala em investimento, a gente fala em relação societária, pura e simplesmente. Então, pontos que vocês têm que se preocupar em nível societário para os investimentos de vocês. Ter um bom arranjo societário e um bom arranjo societário de forma organizada. O que é isso? Ter um contrato social, leiam o contrato social de vocês, pessoal. Não dá para confiar no contador de vocês só. E eu adoro contador. São meus grandes parceiros de trabalho. Mas vocês têm que ler. Isso é um contrato. Está lá escrito, contrato social. É o contrato teu com teu sócio. E, casualmente, tu e teu sócio não sabem o que vocês estão acordando. Vocês não sabem o que vocês contrataram entre si numa sociedade que é de pessoas. Segundo ponto, acordo de sócio. Ah, mas eu preciso ter acordo de sócio agora? Cara, se puder, sim, melhor. Quando o investidor chegar, ele vai querer rasgar o teu acordo de sócio e botar o acordo de sócio que vocês vão discutir em conjunto com ele. Mas se isso não acontecer, vocês têm um acordo de sócio já definido como que vai ser. Ah, se o meu sócio quiser sair, como que faz? Está lá, está descritinho. Melhor fazer isso em um momento não litigioso do que fazer isso num momento futuro onde vocês vão estar brigados. Questão dos investimentos, então, mútuo conversível, cuidado com a diluição. Todo mundo sabe, eu não expliquei isso, todo mundo sabe o que é diluição. Basicamente, diluição é a modificação da tua participação societária. Isso acontece principalmente de uma forma que é o aumento de capital. Então, se eu tenho 10 mil num capital social de 100 mil, tenho 10%. Se eu recebo um investimento de 100 mil, esse capital social pula de 100 mil para 200 mil, eu mantenho os mesmos 10 mil, mas a minha participação não é mais de 10%, é de 5%. Isso é importantíssimo, tu mantém o teu mesmo patrimônio, o teu patrimônio não mudou em nada. Ele só ficou menor frente ao todo, porque o todo ficou maior. Isso é diluição societária, tá, pessoal? Então, essa questão de, eu fui diluído, perdi patrimônio. Não, teu patrimônio continua o mesmo. Tu continua tendo os mesmos 10 mil de capital social. Só que isso se tornou 10 mil frente a um todo maior.
Os waivers, que é outro que vocês podem, que é os pedidos de autorização, de step right, de veto, isso vai estar dentro das cláusulas de waiver, questão de conversão. Por fim, Stock Option Plan e a parte de organização do cap table. Então, para quem deve ter escutado falar muito sobre cap table nada mais é do que a tua planilhinha do que é a participação de cada uma das pessoas. Muito importante, tá, pessoal? Vocês têm que saber fazer essa planilha de forma correta para vocês não estarem negociando percentuais que, de fato, não existem. O que a gente tem bastante de empresas iniciantes quando chegam no escritório é que o capital social não é o que eles imaginavam. Se a Débora me permitir, eu mando para a Débora um modelo de planilha para vocês brincarem de como que vai ser o investimento, tá? Eu mando para a Débora, daí a Débora manda, pode ser dela, tá? E daí lá vocês podem ir brincando. Se eu vou fazer um investimento, valuation assim, cara, planilha de Excel, assim, se eu, advogado, consigo fazer, vocês não conseguem fazer também. Então, assim, Stock Option Plan, importante. Nada de fio do bigode, nada de trazer empreendedor onde ele vai receber a remuneração deles baseado só em Stock Option. Cara, Stock Option é um mundo à parte, tem um regramento muito importante e tem especificações muito importantes. Não vou, daria muito tempo falar sobre Stock Option agora, mas o principal ponto que eu quero dizer para vocês é cuidado no Stock Option justamente para vocês manterem o cap table de vocês bem organizado. Numa linha onde eu falo assim, como que é o nome de vocês dois? Desculpa. Marielle e? Rogério. Eu, Rogério e Marielle, 3 pessoas, fica fácil, né? A gente tem 33% cada um, vamos supor. Desculpa, eu esqueci o nome. Flávio. Daí o Flávio vai entrar com 10%. A gente consegue calcular, né? O Flávio entra com 10%, né? A gente vai pegar outros 90%, vai dividir em 3, 30, 30, 30. Vai ficar mais fácil. Daí, o César vai entrar com 34,7%. Puta, eu nem vou tentar fazer essa conta agora. E daí, o Gustavo, no Tecred, o Gustavo vai entrar como investidor e vai falar assim, vou investir e na próxima rodada eu não vou ser diluído. Daí ele vai investir mais 10%. Daí, o Fábio vai investir mais 1%, só que o Flávio tem que manter os 10%. Desculpa, o Fábio vai botar mais 10%, só que o Fábio é diluído pelo investimento do Bernardo. Então, para uma startup, cara, se tu não for fazendo essas etapas muito bem corretas dentro da conta, é muito fácil tu se perder dentro do teu cap table. E daí tu imagina tu somar tudo isso que a gente está falando aqui agora com o stock option, que a gente fala assim, 10% de pool de stock option. O que é pool? Vou pegar 10% separado e vou passar para todo mundo. Só que tu vai fazendo isso com várias pessoas, daí tu tem que pensar, tá, mas o meu colaborador, beneficiário de stock option, também é diluído nesses investimentos? Ele vai ser diluído pelo Fábio? O Fábio vai ser diluído por ele? Então essas perguntinhas, quem vai responder é o Stock Option Plan e o acordo de acionistas. Então, por isso que essa ordem é importante. Essa ordem é importante para tu manter a saúde e a segurança do teu cap table. E eu posso garantir para vocês, o que é deal breaker para qualquer investidor, para qualquer comprador, é cap table desorganizado. No momento de due diligence, se eu estou responsável por fazer a due diligence, estou trabalhando com investidor ou com buy side, e eu analiso, o primeiro documento que eu falo, eu peço para os caras, me manda os teus documentos sociais, contrato social, alterações, tudo mais, e me manda a tua planilha de cap table. Se eu bato o olho e eu vejo incongruência, a primeira coisa que eu falo para o meu investidor, o cara não sabe qual é a participação que ele tem na sociedade, e tampouco a gente vai saber se ele não tem outros acordos por aí, porque os números não estão batendo. Pode ser simplesmente uma inexperiência por não saber calcular, mas pode ser também uma falta de conhecimento do próprio empreendedor, o que ele prometeu por aí. E o investidor só vai entrar no negócio se ele tiver segurança que ele está negociando com as pessoas certas. Mas se o cara tiver 1% lá, vai impactar o que na vida dele? Vai impactar tudo, porque se um cara que tem 1%, ele tem que assinar aquele documento e ele não assinou, todo o negócio é nulo. Todo o negócio é nulo. Se eu sou um sócio que eu tenho, lembra que eu falei, direito de votar e direito de participar do lucro. Se eu deveria votar pelaquela movimentação societária e eu não votei, o negócio jurídico inteiro é nulo. Então o investidor ele não quer aportar uma grana e correr o risco de lá na frente por uma falha de
de informação, ele perder a participação, porque o negócio inteiro foi anulado, e provavelmente ele não vai reaver o valor de volta. Então, isso é a segurança. E daí, quando eu falo isso, o investidor ele não vai estar olhando só para vocês. Quando a gente fala em investimento, ponto importante para vocês entenderem, a gente trabalha com assimetria de informação. O investidor não tem as mesmas informações que vocês têm da empresa de vocês e tampouco vocês têm do investidor. Então, ele vai trabalhar com aquelas informações que dão mais segurança para ele. Então, não necessariamente ele vai investir na melhor empresa, mas ele vai investir na empresa que conseguiu trazer ele maiores informações para ele sentir segurança em aportar o investimento. Esse é o jogo de Venture Capital. Esse é o jogo de investimento. Tu tem que ser uma boa empresa, mas melhor do que ser uma boa empresa é tu ter as tuas informações muito bem organizadas e disponíveis para o investidor. É aí que ele vai sentir segurança. Bom, aqui é uma frasinha de efeito. E é isso aí, pessoal. Fiquem... aqui eu vou trazer 2 pontos. A gente tem um canal no YouTube que a gente tem uma série com, sei lá, 20 e poucos vídeos só sobre SA. Então, se vocês estão em dúvida, puta, tem um monte de questão de SA que eu fiquei em dúvida. Cara, lá a gente tem uma série inteira mesmo, só sobre SA. A gente tem uma série toda sobre outros mecanismos de investimento também. Aqui a gente falou só sobre o mútuo conversível, mas existe vários. Existe investimento direto em SA via aumento de capital, existe investimentos via debêntures, existe investimentos via bônus de subscrição. Só que esses são investimentos já quando tu está lá na frente, já recebeu o teu primeiro cheque, já é uma SA, já está recebendo ali um Série A, um Série B, um Série C. Daí a gente começa a trabalhar com investimentos mais robustos. Então, lá no canal do YouTube, canal SL, tem lá bastante conteúdo. E também a gente tem um podcast chamado Startup Life. Lá já passou o Magazine Luiza, Banco Inter, Nubank, né, a Alura com Paulo Silveira, passou o pessoal do G4, passou a Adobe, passou uma galera lá conversando com a gente sobre diversos assuntos. Então, vale a pena, procurem a Startup Life em qualquer agregador. Já fomos o 2º podcast mais escutado sobre negócio do Brasil. Já fomos entre os 30 podcasts mais escutados no Brasil sobre todos os assuntos. Então, vale a pena, lá tem bastante conteúdo legal também. E quem quiser saber um pouco mais do Silva Lopes, né, entra em silvalopes.com.adv.br ou lê o QR Code. E é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado.